confusão ontem no Supremo, é isso mesmo, Barroso? Pois é, Pitoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Luiz Fux protagonizaram um bate-boca ontem durante uma sessão da corte. Barroso afirmou que Fux não estava sendo fiel aos fatos depois de uma queixa sobre a troca de relatoria de um processo. Daqui a pouquinho vamos mostrar o recorte disso. O atrito começou quando o Fux reclamou de ter perdido a relatoria de uma ação sobre a cobrança da contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, nas remessas de dinheiro ao exterior. Na véspera, o STF considerou a cobrança constitucional. Fux, relator do caso, ficou parcialmente vencido. Pela praxe do tribunal, quando esse tipo de situação acontece, a relatoria passa para o ministro que inaugura a divergência, neste caso, Flávio Dino. No fim da sessão, Fux disse que a discordância foi mínima e não justificava a substituição. Vamos acompanhar o trecho do recorte da sessão de ontem do STF. Se a Vossa Excelência permanecer como relator, disse Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando, Vossa Excelência disse não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência não me ofereceu como relator, não. Vossa Excelência passou direto à relatoria. Absolutamente. Pode resgatar a sessão, e eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? E Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí isso, então o redator pro acordo fica o ministro Flávio Dino. Portanto, Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe. Já aconteceu comigo, no caso de insignificância, eu fiquei vencido numa parte, eu disse, então eu reajusto para perder a relatoria. Mas todos nós reconhecemos a qualidade do seu voto. Não, eu só queria consignar, ministro Gilmar, porque eu não queria deixar passar isso. Diferença básica entre estes que se apresentaram agora para você. Um não pode mais ver o Mickey, o outro ainda pode. Aí aparecem dois que não podem mais ver o Mickey e um que ainda pode. Ontem nós mostramos aqui que um deles, Barroso, tem um apartamento, uma kitnet ali de 22 milhões de reais. Uma kit ali na Zona Sul. Tem uma kit Zona Sul. Ali, um barraco ali, uma quiçaça ali, uma tapera ali de 22 milhões de reais, condomínio de 15 mil, mais impostos e tal, nos Estados Unidos, e está vendo o barquinho naufragar, está vendo a violinha em cacos. Então, de um lado, o Barroso, que fazendo a leitura, o Bogo fez aqui nos bastidores um comentário sobre a leitura corporal, já dá para entender o que ele está passando. E do outro, Fux, que tem a faca e o queijo na mão para tentar mudar esse cenário do Brasil, no que tange em especial o julgamento do presidente Bolsonaro e os demais. Então, para mim, nitidamente, Bogo, é uma confusão entre um sancionado e um que pode ver o Mickey. É sexta-feira hoje, né? Sexta-feira. Que é isso, eles estão descontrolados. Cuidado, hein, Bogão, você pode virar um meme, Bogão, cuidado, hein? Pitoli, eu torço pra briga. Eu quero ver ali dentro o pau comer, que é o que tá precisando. Pegar fogo virou atração de circo. Eles têm que se levantar, poxa. Não adianta fazer que nem o Ayrton Vieira, lá o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, e ficar mandando áudiozinho em grupo de WhatsApp chorando. Eu não aguento mais, a minha família... Estão lá para se levantar, é o Brasil que está em jogo, tem um monte de inocente preso, gente. É isso mesmo. Agora, o Barroso, destruído, curvado na cadeira, gravata do lado, tá arrebentado, né? Porque o que nós sabemos... é um apartamentinho de 22 milhões que vai perder lá nos Estados Unidos. E por ele estar assim, Pitoli... Já sabe que perdeu. Já foi embora, Barroso. Já acabou. O senhor sabe disso. Agora eu torço... É pipoca, tá? Suco de laranja e torcendo para ver o pau comer ali dentro. Eu também. Aliás, nós não podemos nos esquecer. O desespero destes agora só trata de dinheiro. Dinheiro e o poder. Só isso. Enquanto nós aqui estamos lutando pelos brasileiros, como o Bogo disse, que estão presos ainda, são 29 prisões preventivas, são 112 presos agora, já condenados, trânsito e julgado em função do 8 de janeiro. Quantos foragidos? É por esses que nós estamos lutando. Pitoli, por esses, só por esses. Sabe o que eu fico muito feliz? Pelo seguinte, a nossa luta, tá? A maioria das pessoas que nos acompanham não nos conhece pessoalmente, mas a nossa luta é ideológica, é por amor ao Brasil. Tá? E ainda que tenhamos que pagar um preço,
processado, preso, o que eles têm? Eles podem prender a gente, prende o Bolsonaro, mas eles também serão penalizados. E o Brasil será passado a limpo. Tem um limite para a maldade deles. Eles não vão ficar para sempre. Eles serão sancionados e pagarão um preço muito caro. E nós vamos limpar o Brasil para as próximas gerações. Não é brincadeira. Isso me dá felicidade. Porque ainda que tenha que pagar um preço caro, mas o Brasil será passado a limpo, porque esses caras estão no radar. Pois é, confusão no Supremo Tribunal Federal, o Barroso e o Fux se divergindo. Parece mesmo que eles já estão sentindo as sanções vindo ali dos Estados Unidos. E olha só, pessoal, o Trump mais uma vez saiu em defesa de Jair Bolsonaro e condenou Lula. Olha só, pessoal, o Donald Trump deu um depoimento muito forte e agora você vai ver que o jornalista Alexandre Garcia, ele vai falar sobre a defesa de Donald Trump, mais uma defesa de Donald Trump para Jair Bolsonaro, o recado também que ele deu para o Lula. E mais, pessoal, Gilberto Kassab do PSD quer que o pedido de anistia, o projeto de anistia dos presos políticos do 8 de janeiro seja votado o mais rápido possível no Congresso Nacional. Você vai ver aqui agora, pessoal, parece que aquele que manda ali no Centrão em Brasília não quer saber de injustiça e quer anistia sendo votada. Veja agora aí o repórter jornalista Alexandre Garcia trazendo essas notícias para nós. Bom, o tema que está bombando aí é o corte de vistos para 2 dos administradores do programa Mais Médicos do governo Dilma, dos governos Dilma. Começou em 2013, foi até 2016, 2017. Quando Bolsonaro assumiu, então, sumiram os Mais Médicos, né? Os cubanos foram embora, tomaram a iniciativa de ir embora antes de que fossem envolvidos. E depois Lula, no atual governo, refez o Mais Médicos e já está com questionamentos aí no Tribunal de Contas da União sobre se havia necessidade mesmo do programa. Mas os Mais Médicos pagaram com dinheiro seu, meu, dos pagadores de impostos do Brasil, 13 bilhões de dólares, sendo que desses 13 bilhões, 7 bilhões foram para o governo cubano. Alguns ainda ficaram com a Organização Pan-Americana de Saúde, que intermediou essa negociata de mão de obra escrava, praticamente. Porque os Mais Médicos, os médicos cubanos que vieram para cá, formados em faculdades cubanas, parece mais agentes de saúde, digamos assim, ficavam só com uns 20% do que era pago para eles. E passavam dificuldades aqui, além de terem uma formação deficiente que foi encoberta pela liberação. Para eles não precisa fazer o revalida para revalidar diploma. Ou seja, foi uma forma que o governo do PT encontrou para financiar uma ditadura, a ditadura cubana, né? Usando uma mão de obra semi-escravizada. Isso que o Ministério do Trabalho pune aqui de vez em quando, acha lá na fazenda, tem mão de obra escrava, supostamente escrava, porque trabalha em troca de comida, um saláriozinho pequeno, dorme mal, come mal, né? E é considerado mão de obra escrava. Isso foi feito de comum acordo entre o governo brasileiro, a Organização Pan-Americana de Saúde e a ditadura cubana. Ou seja, nós fomos cúmplices da exploração de gente que se formou supostamente em medicina em Cuba, aqui ainda fazia receitas de coisas, remédios caseiros, coisas assim, né? Agora, eu não sei se vai ficar só nesses 2. Um deles, hoje, é um dos grandes mentores lá, administradores da COP30 em Belém do Pará. Não sei se vai ficar por isso ou se vai chegar também a... Tem o chefe de governo da época, ministro de saúde da época, né? Aqueles secretários todos que participaram disso, dessa exploração do homem pelo homem, como diz o comunismo. Bom, vamos em frente. Vejam só,
O Ministério Público já suspendeu, parece que ou recomendou a suspensão do tal contrato da Sala VIP para os ministros do Superior Tribunal do Trabalho. Eu até hoje não entendo por que eles, sendo a justiça social, medo de se socializar com os pagadores de impostos que sustentam o tribunal, andando pelo aeroporto. Eu não vejo, não consigo ver, eles não são sequer conhecidos. O povo nem sabe quem são eles. Mas subiu para a cabeça, mordomia. Não? Estão aí anunciando também a compra de uma frota de carros para eles e tal. Não? E agora eu vejo aqui, aí aproveitam, né? Vai ter a 22ª Olimpíada Nacional do Judiciário em Foz do Iguaçu. Olimpíada do Judiciário vai ser uma coisa assim, quem termina um processo mais rápido, quem faz um voto mais rápido, será isso? Não, não é. Olha aqui, as modalidades beach tênis, futebol society, pesca, futsal, eu acho que é futebol de salão, handebol, futebol de mesa, eu acho que é o que no meu tempo se chamava de futebol de botão. E diz ainda que os requisitados pelos tribunais, pela Justiça Federal no país todo, também podem participar e se inscrever. Vai ser durante o recesso do Judiciário? Não. É em setembro, do dia 20 ao dia 26. Bom, enfim, dia 20, os do Judiciário Federal lá do Rio Grande do Sul, pelo menos, vão ter esse feriado. Mas vai até dia 26. É o que está dizendo lá na Folha de São Paulo. Bom, e pulando para o Metrópolis, está dando detalhes de uma operação de imóvel que em dinheiro brasileiro dá 22 milhões, em dinheiro americano 4 milhões e 100 mil dólares. Eu achei caríssimo, só 158 metros quadrados. 4 milhões de dólares, 22 milhões. Pensei que fosse um apartamento de 500 metros quadrados. Caríssimo. Bom, deve ser a localização Key Biscayne. É uma dessas keys da Flórida, só que essa fica ali do lado de Miami. Mar maravilhoso, tranquilo. E diz o Metrópolis que foi paga à vista, que teria sido comprada pelo ministro Moraes quando ainda estava quando já estava no Supremo em 2014, pagou à vista, o equivalente a mais de 22 milhões. E esse preço aqui é mais da metade do preço que os americanos pagaram pelo Alasca, né? Claro que em dólar daquele tempo. E no nome de uma empresa offshore, Telub, ou Telub, né? É o que está lá escrito no Metrópole. Diz, inclusive, que a taxa de condomínio passa de 15 mil reais por mês. O salário do ministro é 45, 46 por mês. É um terço do salário. Uau! É caro, o imóvel é caro e o condomínio é caro também. Bom, o que mais que eu queria comentar com vocês? O Trump disse que, lá numa entrevista, disse, o Brasil é péssimo, parceiro comercial, sempre cobrou muita tarifa da gente, a gente praticamente nunca cobrou grandes tarifas, agora a gente está cobrando 50%, os brasileiros não estão felizes, mas é assim que as coisas funcionam. Lula já disse, não, o Brasil não é um péssimo parceiro comercial, ele não vai ficar de joelhos. Ele só disse, eu não sei onde
Onde é que está esse de não ficar de joelho, que não vai aceitar. Depois ele disse, o Trump disse, sei que Bolsonaro é uma pessoa honesta. Está sofrendo uma execução política, é o que estão tentando fazer com ele. Só para lembrar, o Kassab, que tem uma grande força política, está defendendo que o Congresso discuta a anistia de Bolsonaro. Já a gente vê aí que o Mota está reticente, né? Não, temos que ver qual é o ambiente aqui no Congresso para fazer alguma coisa e tal. Aí só para encerrar, já que a gente toda hora fala em língua portuguesa, né, e no jornalismo, eu vi uma notícia hoje, teve um acidente na via estrutural aqui de Brasília, um caminhão bateu no sustentáculo, num dos pilares de uma passarela. E a notícia fala em pilares, num dos pilares de sustentação. É igualzinho ao elo de ligação. Pois é, sobre essas discussões aí no Supremo, não é de hoje que acontece esse tipo de coisa. Na verdade, tem hora que um ou outro fica de saco cheio com o ativismo judiciário que acontece por parte de alguns. Não é só o ministro Alexandre de Moraes que quer mandar em tudo, quer ter a última voz, a última palavra. Muitas vezes o próprio Barroso quer dar uma de manda-chuva ali. Teve vezes que foi o Gilmar Mendes, né, que queria cantar de galo. Ou seja, na verdade eles precisam entender, todos eles, os 11, precisam entender que a justiça que mais vale é a Constituição brasileira e não um simples togado. Eles vão passar, pessoal, quer queira, quer não, mesmo que seja por idade, quando eles estiver com 75 anos, vão ter que aposentar. Não tem jeito, mesmo que for de forma compulsória, vão ter que aposentar e vão passar, e virão outros. Não existe nenhum ser humano nessa terra que seja eterno. Nós precisamos saber disso. Só tem um que é eterno, e aquele que está no céu e que olha por todos nós. Agora, a verdade é que ali em Brasília os ânimos estão aflorados. O Gilmar Mendes foi dar uma entrevista esses dias e, de forma cabisbaixa, com a voz embargada, não conseguiu nem responder as perguntas direito, justamente porque ele tem sentido o que tem acontecido. O próprio Barroso, né, que tem uma propriedade multimilionária ali nos Estados Unidos, cerca de 22 milhões de reais que custa a sua propriedade ali, ele está apavorado. Por quê? Se não tem o visto, nem ele nem sua família, como que ele vai poder usufruir deste bem ali? Vai ter que vender, talvez pela metade do preço, né? E aí, outra coisa, os filhos dele também voltaram para o Brasil e agora vão ter que achar um lugar na Europa para eles, se é que eles podem, né? E tem aquela história também que o Barroso poderia estar saindo logo agora, em setembro, saindo da presidência do Supremo e também saindo do STF, e aí o Lula poderia arrumar uma vaguinha para ele numa embaixada. É essa história que corre ali nos corredores em Brasília, de que o Lula, né, ele estaria retribuindo o favor que o ilustríssimo Luiz Roberto Barroso fez para a democracia do Brasil, quando ele falou, por exemplo, naquele discurso, né, nós vencemos o bolsonarismo. Ou seja, o Lula vai querer retribuir, dando a ele ali uma embaixada para ele cuidar ali na Europa, né? Quem sabe da Noruega, de Luxemburgo, porque ele é uma pessoa muito fina e educada, né? E aí, pessoal, enquanto isso, o povo brasileiro é que fica a ver navios e é uma indignação. Enquanto esses togados têm ali, eles têm até uma pessoa, quando eles chegam para poder sentar ali, antes de sentar, eles têm uma pessoa para puxar a cadeira e empurrar a cadeira. Eles nem podem fazer isso. Eles têm uma pessoa para apertar o botão do elevador, eles têm uma pessoa para poder trazer o cafezinho, é servido vinho, lagosta, espumante, tudo isso, pessoal, são regalias. Só para você ter uma ideia, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, com mais o Judiciário todo, gasta em torno de 1 bilhão anual. É o orçamento que está aprovado para o próximo ano, 1 bilhão. E tem mais, agora chegaram carros novos da empresa Lexus, né, do fabricante Lexus, carros de R$347 mil, 30 veículos, sabe para quem? Para ali os juízes ali, né, do Supremo Tribunal do Trabalho, do STJ, do Superior Tribunal do Trabalho. Por quê? Justamente porque eles são melhores do que o trabalhador brasileiro que pega ônibus lotado todos os dias?
Não, na verdade eles deveriam comprar esses carros com dinheiro deles, né? E não com dinheiro do povão, né? Realmente é uma rasgação de dinheiro nesse país. Agora, imposto é que não falta para pagar. O Taxad está pronto para fazer mais um imposto nas costas do povo brasileiro. Um grande absurdo, pessoal. Mas nós acreditamos, né? Que não há mal que dure para sempre e que a justiça divina vai chegar uma hora para esses aí. E eu tenho até pena deles porque eles vão ter que pagar com juros e correção monetária com certeza. Olha só, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, totalmente gratuito, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.